Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Duas coisas. Comecei a pensar numa mensagem e tá dando para ver bem ou não? Amém? E eu queria compartilhar com os irmãos essa imagem aí. Ali no centro, cada um somos nós, né? E com N opções de caminhos. E daí ali cada um pode pensar no caminho que quer trilhar. Lembrando de que todos aqueles caminhos, eu não contei, 1, 2... Podem te levar para um monte de lugar. Eu não sei quais foram os caminhos que vocês trilharam em 2024, mas nós temos a oportunidade nessa noite, novamente, um ano começando, de trilharmos o caminho que nos é proposto. Amém? E daí cabe a cada um de nós. Mas cada um daqueles caminhos, ali então você pensa, são 15 caminhos que não te levam para lugar nenhum, ou melhor, te levam para um lugar, e tem um caminho que te leva até Deus. E cada um daqueles caminhos é alguma coisa, algum obstáculo que você vai passar, ou alguma coisa que talvez chame a atenção dos seus olhos, os caminhos. Mas eu acho que os caminhos que a gente trilha são muito individuais. Todos nós aqui temos o livre-arbítrio. Se eu quiser pegar um caminho daquele ali, rumo... Nossa, é verdade. Eu termino com a minha esposa, falei, Zé, minha vida acabou o casamento, estou indo embora, vou aproveitar minha vida, que eu tenho 40 anos e agora eu vou começar a viver diferente. É o caminho que eu quero trilhar em 2025. Se o Júlio quiser fazer a mesma coisa, ele pode. O Davi pode, o Daniel pode, o Léo pode, o Anderson pode. Cada um pode trilhar o caminho que quiser. Mas lembrem-se, a gente acabou de ler aqui, ó. Entrai pela porta estreita, larga é a porta espaçoso, o caminho que conduz para a perdição. Eu poderia ter colocado um caminho bem largo, né, e um caminho bem estreito. Mas entendam ali que um caminho é o estreito e todos os demais são os caminhos largos. Aquilo que tem oferecido centenas de milhares de coisas para nós todos os dias. E o ano, a data é propícia, né? 29 de dezembro de 2024. A gente piscou, chegamos em 2024. Eu lembro quando a gente estava virando 2000, no bug do milênio. Tem gente que não tinha nem nascido ainda. O ano vai acabar no ano 2000. Teve uma igreja que acabou, que deixou de existir no ano 2000. Porque ela falou que o mundo ia acabar no ano 2000, profetizou, os membros entenderam tudo, e daí não acabou, a igreja acabou. Né? Infelizmente. E nós estamos aqui em 2024 já, trilhando e falando de quais caminhos nós devemos seguir. E daí vocês comecem a refletir sobre isso enquanto a gente fala um pouquinho aqui na mensagem. Lucas 18, capítulo 18, versículo 18. Texto bem conhecido que eu queria tratar com os irmãos nessa noite.
18, versículo 18, amém? Diz assim, certo homem de posição, em algumas traduções, em alguns livros, eu peguei Lucas, mas se eu não me engano, Marcos ou Mateus, ele fala um jovem, tá? Então, podem considerar um jovem. Algumas versões também. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Só um minutinho. Tem alguém que está com a versão jovem aí? Tá? Príncipe? Tá, peraí. Eu tenho versão príncipe, versão... Não tem problema, vamos lá, um jovem. Certo jovem de posição, rico, né, no caso, perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que és Deus. Sabes os mandamentos? Aqui, no caso, na minha Bíblia, ele está afirmando, tá? Mas em algumas também tem o ponto de interrogação. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe? Replicou-lhe ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda lhe falta. Vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. E depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste. Porque era muito rico. E Jesus, vendo-o assim triste, disse, quão difícil entrarão no reino do céu os que têm riquezas. E eu queria falar um pouco sobre esse texto nessa noite. Jesus ali está com as crianças, né? Deixai vir a mim os pequeninos e tal. Daí chega um jovem rico. Eu fico imaginando, eu gosto, né? Como eu sempre falo, todo mundo em volta ali e tal, aquela multidão cercando Jesus. Muitos milagres já tinham acontecido e Jesus já é para herdar a vida eterna. Ele falou, você tem que guardar os mandamentos. Ele falou, eu já faço tudo isso. Eu falei, então tá, se você já faz tudo isso, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu, então você vem e segue-me. E o jovem saiu triste e foi embora. E daí algumas reflexões, eu lendo esse versículo, esse texto, né? Me veio na cabeça, se ele era um jovem rico, de posse, um príncipe, como tem em algumas versões, e ele guardava os mandamentos desde a sua mocidade, provavelmente era uma pessoa que já seguia, né, a Torá, já fazia tudo aquilo que tinha que fazer. Ele já era um judeu de posse, eu pesquisei um pouco, ele era um judeu de família importante. Ele já seguia tudo que guardava o sábado, guardava os mandamentos, fazia todos aqueles rituais, tudo aquilo, né, aqueles sacrifícios que eram exigidos na época, ele já fazia. Mas por que ele foi falar com Jesus se ele já fazia tudo isso e já era rico? Já era rico e já seguia os mandamentos e já fazia tudo o que era feito ali pelos fariseus, enfim. Por que esse jovem foi até Jesus? Ele, assim como todos nós, ele precisava, eu preguei isso 2 semanas atrás na Vinde, na Cabreúva Centro. Todos nós precisamos de Deus. Você pode ser rico, você pode ser milionário, você pode ser inteligente, pode ter a mulher mais bonita, pode ser o melhor carro, pode ter o homem mais bonito, a melhor casa. Você precisa de Deus. Nós somos criados para ter Deus. E ele teve a necessidade de ir até Jesus para entender isso. Mestre, o que eu tenho que fazer? Porque ele já era rico. Geralmente uma pessoa quando é rica, eu toco minha vida. Eu não preciso de nada. Eu sou autossuficiente. Mas nesse caso específico, e daí tem uma controvérsia muito grande aqui, né? Porque depois Jesus fala, é muito difícil que um rico entre no reino dos céus. Mas aprofundando um pouco mais, é porque a gente
a Bíblia teve várias traduções, né? Então, em algum momento, alguma coisa acaba saindo um pouco do contexto. Mas o que mais tinha nesse jovem? Ele era um religioso. Era uma pessoa que guardava tudo, fazia tudo exatamente como as pessoas naquela época. Faziam tudo. E daí a gente cai naquele versículo, quando Jesus fala assim, muito claro para todo mundo: o que eu espero de vocês é arrependimento e não sacrifício. E é a mesma coisa que ele espera de nós, nessa noite, em 2025. Eu falo muito isso, meu irmão fala muito isso. Quem tinha que se sacrificar pela igreja já se sacrificou. Já morreu. Já foi crucificado. O véu já se rasgou, nós estamos aqui, nós temos acesso a Deus. O que Ele espera de nós é arrependimento. Arrependimento. Porque nós temos várias opções ali. Um monte de opção. As mais diversas opções. Eu talvez não seja a pessoa mais indicada para falar as opções que tem. Mas se eu conversar com alguns aqui, vai falar: Michael, no mundo dá para fazer isso. Tem opções que você nunca nem ouviu falar. Mas no final da conta, todos nós um dia estaremos diante de um trono branco. E o que eu falei? Todos os caminhos ali, te levam para algum lugar. Todos. Um te leva para Deus. E todos os demais te levam para o inferno. Todos os demais. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, se você quer fazer os seus planos para 2025, coloque na sua cabeça: Deus tem que ser prioridade na sua vida. Assim como na minha, assim como na minha família, assim como na minha do meu irmão. Mas se Deus não for prioridade na minha vida em 2025, ou em qualquer momento da minha vida, eu vou chegar diante dele e falar: não te conheço não. Mas ele é pastor, não tem problema. A Bíblia diz que muitos: mas Senhor, eu profetizava em seu nome, eu cantava em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome. Eu falei: não te conheço. As nossas prioridades precisam estar pautadas em Deus. Hoje, amanhã e eternamente, até que Ele venha nos buscar. Amém? Vamos continuar aqui. Se Ele já seguia todos os mandamentos, por que procurou Jesus? Esse jovem havia eliminado muitos caminhos. Olha que interessante. Agora eu quero que você pense no jovem. O jovem está ali, Aquele lá é o jovem. Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Você tem que honrar a sua mãe. Opa, esse caminho eu já me eliminei. Você tem que guardar, não pode dar falso testemunho, você não pode adulterar, não pode matar, não pode furtar, você precisa honrar o teu pai e tua mãe, não pode ter outros deuses, não pode ter imagens, esculturas. Senhor, já fez tudo isso aí, Sobrou 2 caminhos para ele. Quantos de nós aqui temos 2 caminhos diante de nós todos os dias, irmãos? Todos os dias nós temos as opções, 2 caminhos. 2024 foi um ano muito difícil para mim. Profissionalmente, o pior ano da minha vida. Mas eu tive um problema no começo do ano, mas eu tive outras oportunidades agora, recentemente. E eu tive a oportunidade da minha vida, e a pessoa falou assim para mim: você se muda de cidade para vir trabalhar com a gente? Eu falei: não. Não, você tem que se mudar, senão o negócio não vai dar certo. Eu falei: então eu não quero. Então tá bom, obrigado, tchau. Porque eu tenho um monte de compromisso aqui. Tenho compromisso com minha família, tenho minha casa, tenho igreja, tenho um monte de coisa. Daí os conselhos: você devia ter mentido. Fala que muda, mas aperta, você faz, vai e volta, tal, faz alguma coisa. Eu falei: não. Não é o caminho correto. Esse não é o caminho que eu quero trilhar na minha vida, na vida da minha família. Não é o caminho, não é aquilo que Deus espera de mim. Não é aquilo que Deus espera de mim e não é aquilo que Deus espera de cada um, de nenhum de nós aqui. A gente cantou uma música aqui, eu esqueci um dos trechos, eu vou tentar lembrar aqui, que fala exatamente sobre isso. Acho que é Rei da Glória, mas eu vou lembrar daqui a pouco e falo com vocês. Mas, voltando no jovem, o jovem está lá, O jovem está ali. 16 caminhos. Tem 14, né? Todo mundo fala 14, mas é 14, né? São 14 caminhos que ele descartou. Mas tem 2 caminhos na frente dele.
E aí? Qual o caminho que ele segue? Qual caminho nós temos seguido? Todos nós, no mínimo, temos 2 caminhos todos os dias para seguir, irmãos. Todos os dias. O Davi está lá trabalhando, eu tenho certeza que toda hora aparece um caminho. Oh, vai por aqui, que talvez dê para você ganhar um dinheiro extra. A gente está tendo um monte de problema no banco. Um monte de problema. As pessoas estão aliciando os nossos funcionários. Liga para o funcionário e fala assim, ó, ô Júlio, tudo bem? Tudo. Aqui é o Pedro, lembra de mim? Lembro. Cara, faz um favor para mim. Você quer ganhar um dinheiro aí? Quero. Você não precisa fazer nada, só precisa que você atualize os cadastros para mim de umas pessoas, os CPFs que eu te passar. Você atualiza? E eles vão nas pessoas mais jovens. Atualizo. Quanto você me dá quando você atualizar cada cadastro? Te dou R$1.000 cada cadastro. Se você atualizar para mim. Daí ele vai e atualiza. Um cadastro aqui em Jundiaí. Aí uma pessoa lá no Mato Grosso do Sul entra lá, pega o celular, porque atualizou, e faz um empréstimo em nome de pessoa e levanta R$50.000. Isso está acontecendo todos os dias, toda hora, todo momento. Mas eu não sabia. A pessoa teve uma opção. E sabe o que acontece com essa pessoa? Mas eu não sabia. Perde o emprego por justa causa e vai responder criminalmente. Uma pessoa de 20 anos. Sabe por quê? Porque ela teve 2 caminhos. O caminho de, não, obrigado, não quero. Ou o caminho, vou ganhar um dinheirinho fácil. Quem é que não tem todos os dias esse caminho na sua frente? Nossa, aquela menina está em cima de mim. Nossa, mas eu sou casado. Mas a Bia não vai saber. A Bia é o menor dos problemas, né, Davi? É o menor dos problemas. Então o jovem estava ali diante de Jesus, com aqueles 2 caminhos na frente dele. Vai, vende tudo que você tem, então, já que você já faz tudo, vende tudo que você tem, então, e me segue. E ele foi lá, abaixou a cabeça e foi embora. Mas é proibido, não pode ter dinheiro? Depois a gente vai continuar aqui, a gente vai entender melhor o texto. Mas só para dar um exemplo. Eu até salvei aqui. José de Arimateia. José de Arimateia, assim conhecido por ser de Arimateia, cidade de Judeia, foi segundo os evangelhos canônicos, um homem rico, senador, membro do Sinédrio, colégio dos mais altos magistrados do povo de Deus, que formava a suprema magistratura judaica. A Bíblia relata que ele era discípulo de Jesus, secretamente. Se a gente lê isso em João, vamos ler aqui rapidinho. João 19:38. Chuvinha, hein? João 19:38. Diz assim, depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que ele permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. José de Arimateia era um discípulo de Jesus, era rico, o túmulo onde Jesus foi enterrado era dele, ele foi lá e pediu, ele era tão rico, que ele foi lá, bateu na porta do governador e falou, governador, tudo bem? Vim aqui pedir o corpo de Jesus, tá bom? Posso levar embora? Pode pegar e levar embora. Tamanho era o poder que esse homem tinha. Mas por que Jesus não pediu para ele vender tudo que ele tinha para seguir? Desligou a música ou está muito barulho? Pode deixar, Lô, não tem problema. Por que Jesus não falou assim, José de Arimateia, você quer me seguir? Então vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Por que ele não falou isso? Porque esse não era um caminho que atrapalhava José de Arimateia. A riqueza para ele não era um empecilho para seguir Jesus. Você pode ser o melhor advogado, Zé Edu. Não tem problema nenhum, eu continuar no caminho certo. Agora, se em algum momento a sua profissão estiver maior ou desviando do caminho, aí a gente tem um problema. O Anderson, a mesma coisa. É corintiano, agora não é mais, hein, Anderson? Agora virou cor palmeirense. Não? Não acredito. O Anderson pode torcer para o time dele, gostar. Não tem problema nenhum. Assim como o Wagner gosta do São Paulo, eu gosto do Palmeiras, o Júlio gosta do Corinthians, para mim não tem problema. Mas se em algum momento isso atrapalhar, estiver acima e
fazer com que o Anderson, ou o Júlio, ou o Maicon, ou o Fábio desvie do caminho, tem alguma coisa errada. Está errado. José de Arimateia não tinha problema com o dinheiro, mas esse jovem tinha. Sabe por quê? Porque ele depositava a fé dele em cima. É mais ou menos assim. A pessoa vai, e daí assim, irmãos, entendam, tá? É um negócio meio forte que eu ia falar, não vou falar. Não, eu vou falar assim. A pessoa vai, esse jovem era mais ou menos isso. Vai no sábado, bagunça, faz tudo que tem que fazer, bebe, vai para a gandaia, faz tudo, mas todo domingo está lá de manhã na igreja. Não, vim aqui trazer meu dízimo. Não muda absolutamente nada. É só desencargo de consciência. Então o jovem, ele depositava a fé dele na grana que ele tinha, na riqueza que ele tinha. Era um príncipe rico, poderoso, sei lá o que ele fazia. Mas ele guardava os mandamentos. É igual uma pregação que eu fiz lá atrás, né, sobre a circuncisão. Eu posso fazer o que eu quiser, eu sou circuncidado. Eu já tenho a marca. O meu pai Abraão fez uma aliança com Deus e eu faço o que eu quero. Eu posso pecar à vontade, eu vou lá depois e mato uma pomba. Eu posso pecar à vontade, depois eu vou lá e entrego um sacrifício. É mais ou menos isso. E todos nós, todos os dias, irmãos, todos os dias nós temos opções e caminhos na nossa frente. Todos os dias. Para você fazer aquilo que é certo e fazer aquilo que é errado. Todos os dias. E 2025 está chegando. Temos a opção de começar um ano da maneira que Deus espera que a gente comece. Amém? Toda escolha, e isso aqui é muito forte, toda escolha que fizermos vai gerar uma renúncia. Independente do que você faça, acabei de falar com o Fábio aqui, vai gerar uma renúncia. Toda escolha que nós fizermos vai gerar uma renúncia. Não, eu arrumei um emprego que eu vou ganhar mais. Opa, mas vou trabalhar mais. Nossa, mas não tem o que fazer porque eu vou ganhar mais, vou trabalhar mais, vou ficar longe da minha família, mas pelo menos eu vou dar uma vida melhor. Opa, arrumei um emprego que eu vou ganhar menos. Nossa, agora eu vou ficar perto da minha família. Opa, mas eu vou ter que cortar algumas coisas, eu não vou mais fazer o padrão de vida que eu tinha, porque não tem jeito. Não, eu vou trabalhar longe porque vai ser melhor. Mas você vai ficar longe da família. Eu vou voltar a estudar, porque se eu estudar, eu vou ganhar mais na empresa. Opa, mas você vai dormir menos. Toda escolha vai gerar tudo que você escolher vai ter alguma renúncia, seja para o bem, seja para o mal. Vai ter a lei da semeadura. Você vai plantar e vai colher em algum momento. Ele ainda precisava se desviar do caminho da soberba, da autossuficiência e principalmente da religiosidade. Infelizmente tem muitas pessoas que estão... Eles estão presos na religiosidade, né? Tem igreja que prega que a pessoa, se for batizada, está salva. E isso é mentira, porque não está na Bíblia. Tem igreja que prega que se a pessoa colocar o dízimo ali, ela está salva. É mentira, porque não está na Bíblia. É religiosidade. Eu já falei aqui, tem uma igreja lá atrás que pregava o ficar gospel. A pessoa ia para o motel com a namorada, lia um versículo e depois ia fazer. E aí? É isso que está na Bíblia? E as igrejas estão assim, elas estão espalhando isso. Isso confunde as pessoas, sabe por quê? Porque coloca 3, 4 caminhos na frente dela. Quando na verdade nós temos um único caminho. Não, mas eu fui numa igreja. Eu não vou mais na igreja batista mais. Teve uma pessoa que recentemente saiu da nossa igreja aqui. Falou que não tinha, porque a gente pregava aqui, as coisas eram muito duras, que ela estava indo numa outra igreja, que era muito mais tranquila as coisas. Eu falei, deve estar pregando a cartilha da 5ª série, né? Bíblia que não é. Porque o que está na Bíblia é na íntegra o que nós temos falado. E se tiver alguma coisa errada, fora da Bíblia, pode vir falar, eu aceito correção, não tem problema nenhum, se estiver falando alguma besteira aqui. Mas é isso que ele fala. Dura essa palavra, quem a pode suportar?
Vocês não vão embora também? Para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não existe outro caminho. E essas mega igrejas estão assim, vem do jeito que você está, não tem problema, Deus é amor. Tem muito no TikTok isso, né? Não, Deus é amor. Mas a Bíblia diz que Ele veio para os doentes, né? É bíblico isso, Ele veio para os doentes. Mas os doentes precisam ser tratados aqui, precisam ser curados aqui. As feridas precisam ser curadas. Os vícios e tudo aquilo, os caminhos que eram trilhados, precisam fazer um retorno. O que é conversão para quem dirige? Quando você erra um caminho, você está num caminho, puxa vida, errei, o Waze me enganou. Onde que é a próxima conversão? Tem 5 quilômetros. Você vai 5 quilômetros, converte, vira e volta para o lado contrário. Conversão, mudança de rota, mudança de vida, mudança de direção. Se qualquer um de nós aqui estivermos em qualquer caminho que não seja Jesus Cristo, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, se não for por mim. Ele não fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas de vez em quando, alguém pode ir para o Pai sem mim. Pode ir lá, tá bom? Mas tem que ter sorte, tá bom? Pode ser que algum daqueles caminhos lá no final, você ganhe um atalho e tal, chega. Ele está no afirmativo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E nós estamos aqui de 29 de dezembro, nós já temos essa escolha, nós já temos esse conhecimento, nós já saímos na frente sabendo disso, irmãos. Somos privilegiados. Amém? Mas é muito duro. Mas é aquilo que nós acreditamos, irmãos. Não é o que o Maicon acredita. Não é o que o pastor Marcelo acredita. Não é o que o Fábio acredita. Mas é o que está na Bíblia. E é importante que a gente leve e trate na íntegra aquilo que Jesus veio e tratou na terra. Esses testemunhos aqui, isso daqui não é uma parábola do jovem. Porque existem as parábolas. Eram histórias que eram contadas para entender determinada, né? Isso aqui não é uma parábola. Jesus estava pregando e o jovem chegou, encostou nele e falou isso. Mas poderia ser outra coisa. Jesus poderia ter falado para ele assim, vamos pegar a mulher samaritana? Você foi casado 5 vezes, esse está com você. Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Você já foi casado 5 vezes, esse que você está é amigado. Então faz o seguinte, vai lá, casa com esse daí, conserta a sua vida e segue-me. O que ele falou para Maria Madalena? Que era prostituta lá, que tinha vários demônios. Jesus foi lá, expulsou o demônio dela, ela foi, se consertou e seguiu Jesus. Cada um ali tinha um caminho errado. Né? Então a gente fala às vezes da riqueza, esquece a riqueza. Desconsidera que o jovem era rico aqui. Nós estamos falando de caminho. Estamos falando de escolhas. Deus não divide a glória dele com ninguém. Talvez você não esteja disposto a mudar seu caminho para 2025. Talvez você não esteja disposto. Michael, eu estou bem, estou confortável. Infelizmente, tem 20 caminhos, teve 18 que eu abri mão, mas teve esse aqui eu ainda não consigo, porque é difícil para mim. Tem um texto que eu acho tão forte na Bíblia, que está em Apocalipse, que é aquele, eis que estou à porta e bato. Se alguém, não é esse não, aquele do, não és quente nem morno, não és quente nem frio, é esse texto, não é esse texto não, né? Não, não és quente nem frio, és morno, e porque você é morno, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Olha que coisa forte, vomitar você da minha boca. E o que ele quer dizer nisso? Você não é quente, ou seja, você não está num único caminho, e não é frio, que está em 10 caminhos ao mesmo tempo. Você é morno, fica com um pé aqui e um pé aqui, ó. Não,
aqui um pouquinho agora. Ah, não, agora eu venho aqui um pouquinho. Agora eu venho um pouquinho. É isso. Isso é uma pessoa morna. Em cima do muro. Indeciso. O cara não sai de cima do muro. E a questão aqui, mas o morno é melhor que o frio? Não, é a mesma coisa. É essa a questão. Se você está seguindo 2 caminhos, ou está seguindo 20, não muda absolutamente nada. Não muda nada. Eu queria voltar no ano 2025. É simbólico, óbvio que é simbólico. Mas o que muda? Se eu quiser começar a arrumar minha vida em fevereiro do ano que vem, em vez de janeiro, não pode? Pode. Não tem problema nenhum. Você pode se ajoelhar, meter o rosto no chão e se consertar o momento que você quiser. Por isso que Jesus Cristo morreu por você. Mas é o simbolismo de ano novo. A gente comemora o ano novo vendo fogos. Por que a gente não pode comemorar o ano novo consertando nossa vida? Deus, esse ano eu quero fazer diferente. Eu quero consertar e cortar aquilo que tem me atrapalhado. As arestas precisam ser cortadas. Eu quero me dedicar. Eu quero seguir o único caminho, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E aqui não é duro, mas o privilégio que nós temos. Amém? Entendam isso como um privilégio. Nós estamos começando, nós estamos aqui. 29 de dezembro, às 8 horas da noite, em Cabreúva, pregando, tranquilo. O mundo de ponta cabeça aí. No Peru teve umas ondas gigantes, uns tsunami aí, sabe? Problema para todo lado, caiu avião, bateu um avião na Coreia, caiu um avião aqui no sul, esses dias, em Gramado, está caindo avião para todo lado. Mas nós estamos aqui, sentadinhos, seguros, louvamos a Deus, um louvor maravilhoso. Estamos aqui ouvindo a palavra, se alimentando. Amanhã, dia 30, 31, estaremos com os nossos entes queridos. Ou, seja lá, não é? Atravessando de 2024 para 2025. Por que não fazer já? Vamos começar o ano da maneira que tem que começar. Amém? Qual caminho está te tirando, está te desviando? Posição social? Amizades? Religiosidade? Eu coloquei o futebol aqui. Tem gente que se mata por causa de futebol. Ou esporte, jogos, não o futebol em si. Relacionamento extraconjugal? Qual o caminho que está te atrapalhando de ter uma vida plena com Deus? Sabe, de deitar a cabeça no travesseiro à noite e falar assim: Deus, minha vida está nas suas mãos. Se eu fechar os olhos aqui e não acordar, eu estarei contigo. É isso, nós temos que ter essa certeza, irmãos. A gente não pode ter dúvida nisso, estando aqui dentro. Porque senão é melhor você ir lá e entrar nos caminhos aí, falando, pelo menos eu vou aproveitar aqui agora, porque depois vai dar problema. Mas nós, como cristãos, filhos, lavados e remidos, como minha mãe sempre fala, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós temos que ter essa certeza, de deitar a nossa cabeça, ela sempre fala isso. Se eu deitar e não abrir os olhos, eu tenho certeza absoluta que eu acordarei nos braços de Deus. Amém? 2025 às portas aí. Toda renúncia tem uma consequência. Mas renunciar a qualquer coisa em nome de Deus vale a pena. Amém? Eu quero continuar o texto aqui. Só que agora eu vou pegar em Marcos. Marcos 10, 25. Dez, 25.
Vou começar no 23. 10, 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Não é um camelo animal, tá bom? Então, quando eu era menor, mas vou explicar. Camelo é uma corda bem grossa, geralmente usada para amarrar navio. Então, Jesus fala aqui que é mais fácil pegar essa corda grossa e passar por uma agulha do que uma pessoa que confia em sua riqueza, ou uma pessoa que confia nos seus poderes, ou uma pessoa que confia nos seus amigos, ou uma pessoa que confia na sua sabedoria entrar no reino dos céus. Amém? É isso que ele está dizendo aqui. Continuando. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, ou 100 vezes de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, vida eterna. Porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Amém? Então o que ele está falando aqui? É mais difícil um rico ou uma pessoa que confia em alguma coisa que não seja Deus entrar no reino dos céus. Mas eu digo uma coisa para vocês, que qualquer um que abrir mão do pai, da mãe, do emprego, da família, do futebol, do jogo, de riqueza, de qualquer tudo, por amor a mim, vai receber 100 vezes mais no presente. Vai ter perseguição, mas vai receber no presente e vai receber na vida eterna. É isso que ele está falando para a gente. É a promessa que Deus tem para nós. Então, se você tem alguma dúvida com relação ao caminho que você vai seguir, não, mas eu não posso deixar esse caminho. Você pode, irmão. Você pode deixar. Porque Deus, é isso que Ele promete para a gente. Se você deixar esse caminho, no presente, eu vou te devolver 100 vezes mais. Vai ter perseguição, vai ter a gente acabou de falar, existe renúncia. Existe consequência, renúncia. Pode ser que tenha algum problema, mas você vai ser recompensado no presente e no porvir. Sou manso, sou como que é aquele do... Já fui moço e hoje sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão. É isso, né? É isso, Fábio? Cadê o... É isso, Júlio? Nunca vi um justo mendigar o pão. Não vai te faltar nada, irmão. Mas você tem que deitar a sua cabeça no travesseiro e olhar para... falar: se eu descansar hoje, eu estarei nos braços do Pai. Amém? Que chuva, hein? Muita chuva, hein, Léo? Eles nos recompensará se buscarmos de verdade. Quais os caminhos que iremos trilhar em 2025? Está em nossas mãos, irmãos. Os caminhos que o Fábio vai trilhar em 2025 está na mão dele. Não está na minha, não. Do Vitor está na mão dele. Do José Henrique está na mão dele. Não está na minha. Até alguém pode chegar para mim e falar assim, Michael, o que você acha? Tem algum conselho e tal? Pastor Marcelo, tem um conselho e tal? Pode. Mas no final,
o caminho que cada um de nós aqui irá trilhar em 2025, 2026, 2050, é independente aqui, ó. Cada um vai seguir o seu. Lembrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele, amém? Então nós já sabemos o caminho que devemos seguir. Lembre-se, nossas escolhas terão consequências. Aquilo que plantarmos, iremos colher. Nessa vida e na próxima. As nossas escolhas sempre vai ter uma consequência. Você vai colher aqui, e dependendo daquilo que você plantar, você vai colher na vida, no porvir, depois que você morrer. Então, só recapitulando, irmãos, existe um único caminho. Se a gente voltar lá, eu quero voltar agora em Mateus, que é o primeiro texto que a gente leu, Mateus 7. Já com o entendimento de tudo que nós falamos. 7,13 diz assim: entrai pela porta estreita, ou pelo único caminho, um único caminho. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. É exatamente o desenho, irmãos. É um caminho certo para 15 caminhos errados. É 1 por 15. Lembrando que o único caminho correto é Jesus Cristo. Amém? Que realmente possamos entender essas palavras, possamos compreender, possamos acertar e ajustar o caminho que vamos seguir. E possamos ter um ano de 2025 abençoado. Um ano de 2025 próximos de Deus, mais presentes na igreja, mais presentes com Deus. Esse versículo aqui também é muito forte. Acabamos de ler aqui, eu vou ler novamente. E depende muito de cada um de nós que estamos aqui. Nossa, que barulho, hein? Mateus 10, 7. Dez, né, 7, 13. Nossa. Mateus 7, 13. Olha isso, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Olha a segunda parte do versículo. E muitos são os que entram por ela. Muitos são os que entram por ela. Por onde? Pela porta larga. E vão continuar entrando, tá? A não ser que nós aqui façamos aquilo que temos que fazer. Que é o quê? Falar. Pode ser gente da minha família, pode ser gente da família do Vitor, pode ser gente da família do Júlio. A porta é larga para todo mundo, tá bom? Não é só para minha família, não. Do Elbio, do Gustavo, do Anderson. É um versículo muito forte. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos. A Bíblia diz que serão como bicas de areia as pessoas que irão para o inferno. Bicas de areia. Isso é duro de ouvir, é duro de falar. As pessoas estão ouvindo todos os caminhos. Existe até um apelo hoje, né? A mídia ajuda muito nisso. As pessoas estão procurando Deus. Nós fomos criados para ter Deus. As pessoas estão procurando, estão sedentas. Mas elas não conseguem entrar no caminho, único caminho. Cabe a cada um de nós, eu e vocês aqui, ó, pegar as pessoas e conduzir para o caminho correto. É responsabilidade nossa. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Vamos colocar em pé. Chuva, hein? Olha. Nossa. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento.
que o Senhor nos proporcionou. Nós agradecemos por essa palavra. O Senhor falou muito comigo, espero que eu tenha falado com os seus filhos também. Que realmente possamos entender e compreender que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho a não ser o Senhor. Que possamos propagar isso para as pessoas que estão precisando. Que possamos propagar para as pessoas que estão se perdendo. Que as pessoas possam se conscientizar da importância de estar nos seus caminhos. Possamos propagar a Tua palavra. E que essa porta, novamente eu oro, em 2025, possa ficar aberta. E possamos pregar e propagar o verdadeiro evangelho para todos aqueles que precisam, para todas as pessoas doentes. Abençoe a cada um aqui nessa noite, que possamos ter uma passagem de ano abençoada, debaixo da Tua proteção, debaixo das Tuas bênçãos, e que possamos ter um 2025 abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um, um feliz ano novo para todo mundo, e que Deus abençoe. Amém? Júlio.